No Brasil, assim como no mundo, ela é a primeira doença em número de óbitos, seguida pelas neoplasias tanto no mundo quanto no Brasil. As estatísticas são parecidas. Em relação ao Brasil, cerca de 360 a 380 mil óbitos acontecem pela doença cardiovascular ao ano. E esse número vem diminuindo. No entanto, a quantidade de óbitos continua ainda muito alta. A doença cardiovascular, na verdade, é um conjunto de doenças. E dentre essas doenças, eu cito a doença hipertensiva, que é a hipertensão arterial. Eu cito as arritmias, que são doenças do ritmo do coração. Eu cito a insuficiência cardíaca. Existem as doenças relacionadas a cardiopatias congênitas, que são aquelas doenças que mudam a estrutura do coração da criança. E outras doenças, por exemplo, as doenças infecciosas cardíacas, como a endocardite, as miocardites, mas as duas que são as mais importantes e que merecem um destaque são o infarto agudo do miocárdio e a doença cerebrovascular, o AVC ou o derrame. Essas duas doenças são responsáveis por cerca de 85% dos óbitos de doenças cardiovasculares no Brasil. E elas estão diretamente ligadas a um processo chamado aterosclerose. E isso provoca, basicamente, um processo de endurecimento das artérias e de formação de placas de cálcio. E essas placas calcificadas é que são o grande perigo da doença coronariana e da doença cerebrovascular. A ruptura dessas placas é que pode provocar os eventos agudos, como o infarto, como o derrame, o conceito de fator de risco, que são doenças associadas que podem provocar esse processo de envelhecimento rápido do sistema cardiocirculatório, provocando a morte por doenças cardiovasculares. Os fatores de risco, hoje em dia, são divididos em dois grupos. O dos não modificáveis, que são basicamente a idade, o sexo e a hereditariedade. E isso a gente não tem como mudar. Mas existem os tais fatores de risco modificáveis. E esses são o centro das nossas atenções. O primeiro fator de risco que eu cito é a hipertensão arterial, a pressão alta. A pressão alta é o mais importante fator de risco para a doença cardiovascular, porque ela tem uma prevalência enorme. 1,2 bilhão de pessoas no mundo têm hipertensão arterial. E a quantidade de pessoas com hipertensão simplesmente dobrou nos últimos 30 anos. A pressão alta ela é perigosa por alguns motivos. Um deles é que ela é muito intimamente ligada à doença do infarto agudo, que é a doença arterial crônica, doença que provoca o infarto agudo, a doença cerebrovascular, que provoca o AVC, ou o derrame, e a insuficiência cardíaca. Um outro grande perigo da hipertensão arterial seja o fato de ela ser assintomática. A gente sabe que o tratamento da hipertensão arterial ele repercute muito na saúde cardiovascular da pessoa. A diminuição da pressão arterial significa diminuição expressiva na possibilidade de você ter um acidente vascular cerebral, cerca de 35 a 40% de possibilidades menores de você ter esse problema, cerca de 20 a 25% de diminuição de chances do infarto agudo do miocárdio e cerca de 50% do risco de diminuir o risco de insuficiência cardíaca. Fator de risco número 2, as dislipidemias. São, sem sombra de dúvidas, o maior fator de risco para o início do processo de aterosclerose, que ataca diretamente as artérias, provocando o início do processo da doença cardiovascular. O pilar dos tratamentos é feito com estatina. Fator de risco número 3, o diabetes mellitus. O diabetes mellitus ocorre em 6% da população brasileira. Isso significa um número em torno de 13 milhões de pessoas que são diabéticos. A
A gente sabe que 90% do diabetes mellitus estão vinculados à obesidade. Portanto, quem está acima do peso tem uma chance muito grande de acabar desenvolvendo a doença diabética. E a gente sabe também que 2/3 dos diabéticos têm um risco muito aumentado de ter doença do infarto do miocárdio, que são as doenças coronarianas crônicas, né, doença arterial coronária, e o acidentes vasculares cerebrais provocados pela doença cerebrovasculares. Um outro dado é que a gente sabe que tanto a obesidade quanto o diabetes, nas últimas décadas, estão aumentando muito a quantidade de casos. E isso provavelmente se deve ao nosso atual estilo de vida. Fator de risco número 4, a obesidade. Ela está muito vinculada à hipertensão arterial, ao diabetes, à doença coronária e o sedentarismo. Fator de risco número 5, sedentarismo. É um dos principais fatores de risco para aumento da doença cardiovascular. Atividade física é o melhor método não farmacológico de prevenção para a doença cardiovascular. Elas protegem a parede da artéria, a parede endotelial da artéria, então tem uma atuação protetora da parede arterial, além de diminuírem os triglicéridos e aumentarem o HDL, que é o colesterol bom. Fator de risco número 6, tabagismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a maior causa de óbitos evitáveis no mundo. E o fator número 8 é o estresse. Vou falar as 8 regras de ouro para que você diminua ao máximo a possibilidade de ter algum dia da sua vida uma doença cardiovascular. Regra de ouro número 1. Aprenda a cozinhar. Eu acho que a cozinha e o ato de cozinhar deveria ser uma coisa aprendida desde a infância. Tal a sua importância no sentido de melhorar o comportamento dietético das pessoas. Regra de ouro número 2. Evitar alimentos ultraprocessados. Regra de ouro número 3. Faça atividade física, qualquer que seja ela, por qualquer período, mas faça com regularidade. 4 regra de ouro. Diminua ou pare, se possível, o tabagismo. E diminua bastante a ingesta de álcool. A única pessoa que pode te ajudar sobre o que você deve fazer em relação aos tratamentos médicos. Qualquer orientação, qualquer questionamento, pergunte a ele. Não deixe de ir ao médico. Regra de ouro número 6. Trate os fatores de risco com seriedade. 7ª regra de ouro. Trate seus problemas financeiros como você trata da sua saúde. A resolução dos problemas financeiros é uma coisa, pelo menos no meu modo de ver as coisas, como médico, inclusive, tão importantes quanto um tratamento de saúde. A parte financeira é muito importante para as pessoas. Então, tome cuidado com a sua parte financeira. Faça o que for necessário para resolver os seus problemas. E não fique endividado, se possível, é lógico. E a regra número 8. Não se compare com os outros. As redes sociais têm uma importância, uma relevância muito grande na sociedade hoje em dia. No entanto, ela também provoca grandes problemas. Um deles é a comparação que as pessoas fazem entre elas e outras pessoas que elas acompanham nas redes sociais. Isso é motivo de processos depressivos e processos de ansiedade. Não subestime a força desse tipo de atitudes de comparação. Viva a sua vida. As comparações não são boas para ninguém.